das cidades com relação à quantidade de mala que a gente tem, a gente escolheu não passar perrengue aqui em Washington. Aí a gente pediu um Uber XXL, que é para 6 pessoas e com espaço de bagagem. Encheu o carro, mas deu todo mundo, deu todos. Primeiro perrengue de Washington, não passamos. Então, depois de muito tempo de loucura, de maluquice em Nova York, chegamos na tranquilidade, na paz de Washington. A gente vai passar um tempinho bem rapidinho aqui, é só um dia mesmo para conhecer. Tarde, na verdade, chega nem a ser um dia completo. Amanhã de manhã cedo a gente tá pegando o voo rumo ao nosso próximo destino, então vai ser só realmente um período bem curto. E aí, a gente vai dar uma volta, né, pelos monumentos mais importantes, claro, passar na Casa Branca, no Capitólio, e conhecer um pouco da cidade. Foi algo interessante da gente fazer, porque as passagens de Nova York para o nosso próximo destino estavam muito caras. Então, se a gente, com o preço da passagem que a gente ia pagar, a gente conseguiu vir para Washington, conhecer aqui, pagar o hotel e pegar um voo daqui. Bem mais barato, muito mais em conta. Então, além da gente pagar mais barato, né, a gente vai conhecer ainda um lugar novo que provavelmente, muito dificilmente, a gente ia vir assim por conta própria, né? Tipo, a gente pensou em tirar, inclusive, do nosso roteiro, mas acabou que deu certo a gente dar um pulinho por aqui. Exato, a gente nunca ia pensar em, tô no Brasil, vamos visitar Washington, sabe? Então, vamos descobrir, né? Ver se vale a pena, ver se realmente é um lugar interessante, quem sabe divulgar para outras pessoas quererem vir aqui também. A gente chegou aqui agora na parte que parece a parte política, né, da cidade, onde ficam os prédios políticos. Então, aqui tá a livraria do Congresso, esse prédio aqui. Lá de longe dá pra ver, né, bem aqui o Capitólio. Lá longe, acho que esse aqui não vai pegar na filmagem, mas é mais ou menos aqui assim. Tá Porra, como é o nome? O monolito de Washington. Aqui tem esse prédio também, que eu não sei o que é, mas também é bem bonito. E aí agora a gente tá indo rumo ao Capitólio pra ver lá mais de perto, chegar no monolito também, pra poder apreciar. Então a gente chegou aqui, galera, no meio de uma praça, né, de onde fica o Capitólio. E aí é bom que dá pra ver realmente tudo, né, nesse lugar onde a gente tá. Então, ali, esse lugar é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ali, atrás dessa árvore bem aqui, é onde a gente estava lá, onde tinha a biblioteca do Congresso, né? Dá pra ver daqui, esse prédio cinza aqui. Ali fica o Capitólio. Exato. Ali, então, tá o Capitólio. E tem esse prédio aqui, que eu ainda estou no processo de descobrir o que é. Então daqui a pouco eu volto com mais informações. E aí, galera, a gente está saindo aqui agora, né, do Capitólio. E é muito legal porque você consegue fazer tudo andando. Apesar de ser muito longe, porque... É um parque inteiro, né? Mas Exato. é um único parque onde você tem a conexão de diversos pontos turísticos. A gente sai do Capitólio, a gente vai lá pro Obelisco, que já é perto da Casa Branca, que já é perto do Lincoln Memorial. Então é tudo realmente num quadrante só. Então eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito o fato da gente estar tendo só meio-dia para poder fazer esse roteiro. Muito verdade. Você não precisa pegar metrô, transporte público para nada, porque é tudo aqui. É longe porque as construções são muito grandes, mas se vocês olharem, sempre que você está caminhando, você tem algo para ver. Então ali tem alguns prédios bem bonitos, que a gente não sabe muito bem o que é. Bem aqui atrás era onde a gente estava, né, no Capitólio. E a gente vai andando nessa pracinha aqui bem bonitinha, em direção ao Obelisco. A cidade ela é muito mimosinha. E assim como Brasília, ela foi construída com a intenção de ser uma capital, né? Então é uma cidade bem organizada, é uma cidade bem arrumada e bem bonita também. Uma coisa muito legal que eu reparei aqui é que todas as árvores ela tem uma placa de sinalização indicando qual que é a espécie, né?
Essa daqui é uma árvore bem grande, mas aí do outro lado também vocês conseguem ver que tem umas plantinhas menores que também tem essas identificações. E eu acho que é bem interessante porque a gente vai aprendendo um pouco sobre a paisagem também. Lá em Chicago a gente mostrou para vocês a vegetação super seca, com os galhos bem seco mesmo, a vegetação morta. Mas aqui a gente já consegue ver uns sinais de primavera, várias flores aparecendo, as gramas estão começando a ficar verdes de novo. Se vocês passarem para lá, tem muito matinho já verde, então você já consegue ver que a vegetação está começando a acordar novamente. E um ponto muito legal aqui de Washington, mas que a gente não vai conseguir ver muito bem porque a gente ainda tá no finalzinho do inverno, são as cerejeiras, que aparentemente há alguns anos atrás o governo japonês presenteou os Estados Unidos e especificamente a cidade de Washington com várias cerejeiras. Fazendo E um corte aqui no que você tá falando, isso daqui é uma planta de maple, conhece aquele maple syrup? Então essas folhas aqui são o que dão origem àquele xarope que coloca por cima da panqueca. Voltando às cerejeiras. E aí, o governo japonês presenteou aos Estados Unidos, especificamente na cidade de Washington, com várias árvores de cerejeira. Então, quando você vai andando pela cidade, você vai vendo que ela é recheada de árvores de cerejeira, só que são aquelas que dão as folhas rosas, né? Mas, como a gente ainda tá no finalzinho do inverno, elas ainda estão sequinhas aí. Não tem muitas, né? Pelo menos flores para poder ver. Esse foi um dos presentes do governo japonês para a cidade de Washington. E aqui, galera, como a gente tá numa cidade política, né, na capital dos Estados Unidos, a gente se deparou logo com um protesto enorme que tá acontecendo aqui. A gente ainda não sabe muito bem sobre o que. Eu creio que seja algo contra o presidente agora, né, o presidente Trump. Mas vamos tentar descobrir o que tá acontecendo. Quando a gente chegou aqui, logo nos primeiros momentos, a gente já viu gente andando com plaquinha, se deslocando para esse local aqui do protesto que a gente encontrou agora. Susan Schnall, everybody! Integrity of our elections put our national security at risk and place his interests above those of the American people and our allies. Should legislation regarding the use of the 14th Amendment come before the full House of Representatives for sure to keep your views in mind. Again, thank you for taking the time to express your Lives Matter Plaza. Now, I'm sure you've heard of the Então aqui, galera, a gente também a gente tá indo a caminho lá do obelisco, né? E a gente acabou de encontrar aqui o Museu Nacional da Força Aérea. Então deve ser um museu muito legal aí, que infelizmente a gente não vai ter tempo, né, de visitar todos esses lugares hoje. A gente vai estar só passando aqui dando uma olhada, mas parece ser bem interessante, né? E aqui também é um outro museu, é um museu de arte, se eu não me engano, que a gente olhou agora. E aparentemente toda essa área aqui a gente vai encontrar diversos museus sobre diversos temas diferentes. E pelo que eu ouvi falar, a maioria, se não todos, são de graça. Isso é muito legal, porque se você tem tempo, é um museu do lado do outro e todos eles são grátis. Então, esse aqui, galera, é o Museu de História Natural daqui de Washington. Deve ser parecido, né, com o que a gente foi lá em Nova York, talvez em uma proporção um pouco menor, porque o de Nova York é enorme. Embora esse também pareça ser muito grande. Aqui é o Instituto Smithsonian. Eu não tenho muita certeza do que eles têm aí, mas parece que é algo relacionado com a cultura africana. O que é bem legal, né? Não esperava que fosse ter algo assim aqui em Washington, D.C. E lá na frente tá o Basilisco. É muito legal vir aqui, porque apesar da gente não estar entrando nos lugares, né? Você consegue ter muita nostalgia também de pensar em filmes que você já assistiu, que se passaram por aqui. Muitos filmes de super-herói, né? Que a gente assistiu já, Vingadores, Homem-Aranha, todos eles já passaram por aqui. Você consegue imaginar a cena do Homem-Aranha subindo lá no Basilisco
o avião cai, aí ele salva os amigos dele, fica pendurado na janela do lado de fora. Eu consigo ver isso acontecendo aqui. E aí do outro lado você olha e tá lá o Capitólio, que você também lembra o quê? Da cena do Superman lá no julgamento. E aí taca uma bomba lá e tudo explode. Tipo, pô, velho. O Capitão América fazendo essa corrida matinal perto do Capitólio. Tem Sim, várias cenas no verdade. filme. Tem muitas cenas, então é muito legal. Você fica sempre com esse sentimento de você já meio que já conhecer esse lugar, sabe? Nova York já tinha bastante desse sentimento. Agora aqui também, um complementa muito bem o outro. Chegamos agora na Praça do Obelisco e não tem como, velho. Eu só consigo pensar no Homem-Aranha. No filme Longe de Casa, quando ele lutou contra o Mistério lá em cima. Não tem como. Eu também não consigo não pensar nisso. Lá em cima, se você olhar direitinho, você ainda consegue ver ele lá em cima pendurado, tá vendo? A outra árvore que eu falei pra vocês, galera, eu acho que na verdade ela não era cerejeira. Porque eu sei que a cerejeira tem essa florzinha mais rosinha aqui, ó. Então acho que essa que tá aqui na frente do basilisco, na verdade, que são... Basilisco é a música do Harry Potter. São essas que são... Eu ainda pensei pra falar e falei errado. São essas que são as cerejeiras. Vocês veem que elas não estão, né, ainda floridas, 100% floridas, porque ainda tá muito frio. Mas já dá pra ver que elas estão aqui ameaçando desabrochar. A gente tá aqui nas redondezas da Casa Branca agora. A gente tentou chegar pela frente, mas eu não tenho muita certeza do quão perto que a gente pode chegar. Porque a gente foi ali numa cerca, só que tá muito longe, não dá pra ver quase nada da casa. Bem distante mesmo. Aí a gente vai tentar dar a volta pra ver se a gente consegue chegar mais perto. Mas eu não sei se vai dar, porque eu realmente não sei se é um espaço aberto ao público. Não dá nem pra mostrar no vídeo direito, porque realmente tá muito longe. Talvez Ela é pra fica gente chegar e dar escondida, um zoom, mas fica bem escondido atrás de árvore. Tá, agora a gente deu uma voltinha na lateral aqui da parte da Casa Branca. A gente perguntou pra uma policial se a gente conseguiria chegar mais perto, e ela falou que também tá fechada aquela área, então a gente não conseguiria chegar tão perto assim. Então, Eles falaram, na verdade, né, que ia abrir daqui a 1 hora. mas a gente Mas, tem outras coisas pra fazer, a gente não vai ficar 1 hora esperando, infelizmente. Mas, então, essa daqui é a vista da Casa Branca que a gente conseguiu ter. Algumas frechinhas entre as árvores. Dá pra ver lá uma casa que é branca do fundo. É chato porque tem muitas árvores. Provavelmente eles fazem isso pra alguma questão de segurança, realmente, das pessoas não verem, né, o que é que tá acontecendo lá dentro. Não pode, querendo ou não pode deixar o presidente exposto. É. Então, é isso mesmo. Então a gente vai seguir aqui. Tem outros memoriais pra gente poder conhecer ainda hoje. Do nada, a polícia parou aqui, segurou os pedestres. Por quê? Será que tá vindo aí presidente, alguma coisa assim? Não entendi. A gente chegou aqui agora no memorial da Segunda Guerra Mundial. Aparentemente tinha uma fonte aqui, né? Mas, como já falamos em diversos vídeos, né? Tanto lá em Chicago quanto em Nova York, a fonte também tá desligada, infelizmente. Mas é uma praça bem bonita aqui. E lá no fundo dá pra gente ver o Lincoln Memorial. Bem lá no fundo mesmo. A gente vai dar uma passada por aqui, atravessar esse lago e aí seguir lá pro memorial. Então, aqui no Memorial da Segunda Guerra, né, é muito legal que a gente consegue ver todos esses pilares, cada um deles indica um estado e o papel que esse estado teve durante a Segunda Guerra Mundial, né? E é muito bonito de ver também toda uma área, né, dedicada em memória da guerra. Eles falam muito aqui também sobre vitória, sobre liberdade, que foi... Foram os princípios que eles estavam buscando durante a Segunda Guerra. Exato. E agora a gente tá indo em direção ao Lincoln Memorial, que também é um lugar muito importante aqui na história de Washington. Esse daqui é o painel da Liberdade. Ali tem uma placazinha explicativa que fala que nesse painel tem mais ou menos 4.000 estrelas. E cada estrela simboliza 100 soldados que morreram em prol dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Então eles fizeram isso daqui em homenagem às pessoas que deram as suas vidas a lutar por uma causa.
From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft silhouette. The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you for a while. Né, estamos passando por um dos lugares mais importantes aqui em Washington, que é um lugar muito importante que simbolizou a luta dos direitos civis, a luta contra a segregação racial, porque foi aqui no Lincoln Memorial que Martin Luther King chegou e fez seu tão famoso discurso para milhares e milhares de americanos falando I have a dream. Então, vocês podem imaginar aqui, nesse lago enorme, enorme, gigantesco, milhares e milhares de americanos, né, ouvindo um homem negro discursar sobre direitos civis, sobre igualdade de raça. Então é realmente um lugar muito, muito importante. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. E foi bem aqui que ele discursou. Imaginem vocês, numa época daquela, todo esse parque, até o final daquele lago, lotado de gente para ouvir ele falar. Para ouvir um homem negro falar sobre igualdade racial, sobre direitos iguais, sobre igualdade como civil também, como pessoa no país. Então, realmente é um lugar muito importante aí para a história dos Estados Unidos. From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft silhouette. The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you for a while. Mais uma parte aqui desse espaço de Washington, onde tem vários museus, vários memoriais, é o Memorial da Guerra da Coreia. Aqui a parte principal são essas estátuas de inox, eu acho que são 19 estátuas que representam os soldados que lutaram nessa guerra. Aqui do lado a gente tem esse paredão, todo esse pedaço de granito, com o nome de vários, muitos soldados que também participaram dessa guerra. Tem um nome gravado aqui, né, uma frase gravada dizendo que a liberdade ela não é grátis, ou seja, foi muito custosa, perderam-se muitas vidas nessa guerra, tanto que a gente pode ver o tamanho dessa parede cheia de letras. Estimam que foram mais de 36 mil soldados americanos, somente os americanos que morreram na guerra. Então é muita gente. E aí outra parte desse mesmo memorial é essa parede aqui de granito com os rostos de alguns desses soldados que participaram e deram as suas vidas pela causa dessa guerra. É uma parte bem impactante, né, de ter esse memorial aqui. Eu sei que também tem o memorial da Guerra do Vietnã. E é interessante que os Estados Unidos façam esse espaço para que as pessoas sempre lembrem do sacrifício que foi feito por essas pessoas em prol do que a gente vive hoje. E esse aqui então é o memorial de Martin Luther King, né? Que depois da morte dele também fizeram aqui em homenagem a ele um memorial perto do lago, bem bonito também. Tem essas pedras aqui. Eu não sei muito bem o que elas significam ainda, mas a gente vai descobrir. E é uma paisagem bem bonita para você vir refletir um pouco sobre o que ele representou, né? Tanto para a história de Washington quanto para a história dos Estados Unidos, da luta contra a segregação racial, a luta pelos direitos civis, tudo isso. Perto desse lago aqui, um lugar realmente muito bonito. E aqui também, se você olhar,